Chegando e eu começo aqui com um recado muito importante para vocês de casa. As inscrições para a Corrida Internacional de São Silvestre serão encerradas amanhã, quarta-feira, 14h. Então não perca tempo não, garanta já a sua presença nessa grande festa do esporte nacional. Acesse o site sãosilvestre.com.br, faça a sua inscrição, beleza? Agora a gente segue para a enquete de Copa do Mundo. Qual foi o melhor jogador brasileiro até agora no Catar? Ah, não brinca que ele colocou outro, meu. Casemiro, Vinícius Júnior, Richarlison, o Pombo ou outro? Gente, que outro? Outro. O outro amante. Ele põe só pra provocar, Celso, porque eu não gosto quando fica um negócio aberto assim. E aí, pra você, Celso? Pra mim, o Richarlison. Não, o Vinícius Júnior. Pra mim também o Vinícius Júnior, muito embora entenda que o Casemiro tem feito bons jogos, mas eu fico com o Vinícius Júnior. Eu também. E você, Chicão? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Se não fosse o Casemiro, o Brasil não tinha nem classificado para a próxima fase. Aí não tinha Vinícius Júnior, não tinha Richarlison, não tinha ninguém. Ele é o grande sustentáculo do meio campo e é o cara que banca a molecada. A molecada, quando está perdida, olha para ele. O que vão fazer? Ah, vão fazer isso, fazer aquilo. Quer dizer, o grande capitão real, né, de fato, né, do time é o nosso Casemiro, que acabou classificando o Brasil com um golaço, né? Aquela pancada e isso, ali. Ontem, né, foi um gol maravilhoso, então eu fico com o Casemiro. Beleza. Direto agora para onde? Cadê o nosso jato? Aqui, gente. Vamos para o Catar. Onde está ele? Alexandre Silvestre já está posicionado, Silver? Boa noite. Atualiza pra gente, meu querido, as últimas novidades da seleção brasileira e conta se é verdade que, de novo, ele tá sem ponto, coitado. Fala, Silvestre, as novidades do Catar. Ah, ele não tá escutando a gente ainda, coitadinho, tá sem retorno, Silvestre, tá sem retorno. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com ele. É a coisa do outro lado do planeta, né? Longe, né, gente? É longe. De um repórter pro outro, será que já dá pra gente chamar o Thiago Salazar? Então vamos falar o Salazar, 2 repórteres no Catar, né? Nós somos chique pra caramba. Informação e debate aqui no Gazeta Esportiva. Boa noite, Thiago Salazar. Primeiro eu quero saber onde você está. Quero saber as informações que você tem para trazer, mas antes de tudo, se é verdade que você pôs de novo fogo no apartamento. Que é isso, homem? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que nos ouve e nos assiste aqui no Gazeta Esportiva. Esse negócio da gente ficar mostrando nossos bastidores, nossas intimidades, só tá me entregando, né? Mas dessa vez eu quero deixar claro que eu não esqueci de ligar o exaustor. É ele que não está funcionando como deveria. Fui orientada a quando cozinhar, abrir todo o apartamento, todas as janelas. Vamos ver se é assim. Vamos ver se hoje, quando eu chegar em casa lá, se eu vou conseguir cozinhar sem disparar o alarme, sem botar todo mundo do prédio para fora. Porque ontem a galera até desceu do prédio com medo do que podia estar acontecendo. Era 4 horas da manhã, começou a disparar o alarme, enfim. Não tenho culpa. Dessa vez eu não esqueci de desligar o exaustor. Mas vamos falar de Copa do Mundo, Michele. Hoje eu estou no Host Country Media Center aqui, que é um segundo polo destinado para a imprensa do mundo todo. Hoje eu vim conhecer esse espaço. Estou aqui numa sala que estava tendo aqui atrás de mim, ó, Estados Unidos e Irã. Estados Unidos conseguiu a vaga, tinha muitos jornalistas do Irã por aqui, saíram daqui chateados e tudo mais, mas aqui é um cenário bacana, outro lugar com uma ótima estrutura para a gente entrar aqui ao vivo e falar da nossa seleção brasileira que vai jogar sexta-feira contra Camarões. O Alexandre Silvestre vai entrar para dar todos os detalhes sobre esse jogo e eu vou pular esta etapa, porque segunda-feira já tem oitavas de final. O Brasil provavelmente vai jogar de novo no estádio 974, estádio onde o Brasil venceu a Suíça, e há uma preocupação grande sobre o estádio 974. Por quê, Michele? O pessoal não está nem um pouco feliz com o gramado, com a condição do gramado do estádio 974. Aí eu fiz umas continhas rápidas aqui. Nós tivemos 3 jogos antes do Brasil entrar em campo contra a Suíça naquele estádio. E depois do jogo do Brasil, nós teremos ainda mais 2 jogos, né? O Brasil já jogou lá, agora a gente ainda vai ter mais 2 jogos lá. Ou seja, serão 6 jogos em 11 dias. Dá menos de 2 dias de intervalo por jogo.
até as oitavas de final, quando o Brasil vai enfrentar aí Gana, Portugal ou Uruguai. O pessoal está preocupado, o Tafarel e o Juninho Paulista, coordenador da Seleção Brasileira, outro é preparador de goleiros, eles falaram hoje sobre essa questão. Vamos ouvir. Sim, o gramado, a gente até fez uma vistoria, eu e o Marquinhos, né, um dia antes, e realmente chamou atenção que não estava perfeito, tem se jogado bastante, e ficou um gramado muito rápido, a bola chegando assim, com dificuldade para ser dominada, e a gente viu em certos momentos do jogo. O gramado não está no mesmo nível do Luzeio, que foi o primeiro estádio que nós jogamos, não está no mesmo nível do nosso campo aqui do sem treinamento, tá inferior, né? Ele já está começando a ficar ralo. Nós vamos fazer assim uma consulta, já fizemos ontem, vamos fazer uma consulta mais profunda com a FIFA, que a gente acha assim, se a gente for jogar lá nas oitavas, vai estar mais prejudicado, porque tem mais 2 jogos ainda, né? Antes das oitavas lá nesse campo. Então, sim, eu não sei o que é possível se fazer, mas algo tem que ser feito para ele estar no mesmo nível que uma Copa do Mundo exige, né? Bom, isso é um temor dentro da seleção brasileira, porque nós sabemos, né? A seleção brasileira é um time técnico, é um time que normalmente detém mais a bola que o adversário e que aposta muito na qualidade técnica individual. Ou seja, um gramado ruim vai atrapalhar, no mínimo vai atrapalhar muito o jogo da seleção brasileira. Aí eu passo a bola para vocês. É para se preocupar, meus amigos? Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Salazar, e aí, Celso, é para se preocupar essa qualidade ruim do gramado? Não é para tanto, sabe? Gramado ruim para o Brasil é ruim também para o adversário. O brasileiro está acostumado, mas esses brasileiros nossos que estão tão na europeizados, sei lá acho como que não é, assim, você pode até reclamar, faz parte do contexto, mas não acho que seja assim tão, digamos, que influencie tanto. Porque vai ser gramado ruim para todo mundo, né? Exato, então joga a bola e tá tudo certo. Se jogar o que sabe, tá tudo certo. Se fosse um time daqui, ia estar mais acostumado, né, Chico? Não é? Não, a gente estava conversando, eu acho que é um dado importante, sim, viu? Eu estava conversando com o Flávio Prado agora no nosso cafezinho, e o Flávio lembrou muito que a evolução do futebol inglês passou por melhorarem os gramados que existiam na Inglaterra. Começou com o Alex Ferguson, aí que queria, não que os ingleses usavam muito o jogo aéreo, né? Exatamente até por isso, porque os campos eram tão ruins que a bola não corria direito. Então o Alex Ferguson foi mudando esse conceito, os gramados foram melhorando na Inglaterra, melhorou em todo o resto da Europa, né? Porque todo mundo gosta de copiar a Inglaterra, lá na Europa é isso, mais ou menos isso, né? E aí nasceu o gramado que hoje é um tapete. Todos os gramados da Europa são tapete. Então, tá certo o Brasil reclamar assim da grama baixa, a grama baixa, a bola rola menos, e isso prejudica o jogo do Brasil. Então tem sim cabimento, sim, não foi uma postura assim à toa, não. Foi válida. Bom, agora a gente vai com o Salazar de novo. Alexandre Salazar é ótimo. Thiago Salazar, o que mais que você conta direto do Catar pra gente? Michele, agora a gente vai falar sobre essa questão dos desfalques, né? Como eu disse, o Silvestre vai comentar, a gente tem novidades sobre o departamento médico da seleção brasileira, mas um dado interessante que eu queria trazer aqui, de que não dá para a gente dizer que é uma surpresa ou uma novidade a seleção brasileira ter problemas de repente precisar ali alterar o time durante a Copa do Mundo, seja por opção do treinador ou seja por lesão, como está acontecendo agora. Eu vou pedir para o Fini, nosso grande Fini, colocar uma telinha e eu separei aí só os 5 títulos do Brasil, tá? Os 5 títulos do Brasil em Copa do Mundo. Em 1958, a seleção brasileira terminou aquele Mundial lá na Suécia com 5 mudanças em relação à estreia. Djalma Santos, Zito, Didi, Garrincha, Vavá e Pelé. Esses caras jogaram a final e não jogaram a estreia. Por um motivo ou pelo outro, conquistaram a vaga durante a Copa do Mundo. Em 1962, Brasil campeão também com Amarildo na final, ele que não começou jogando, inclusive substituiu o Pelé por causa de uma lesão. Em 1970, a exceção. O time que começou é o time que foi até o final e é o time que foi campeão. O time da final não tem nenhuma mudança em relação ao time da estreia, é a única exceção, porque em 94 a gente teve 3 mudanças. Aldair, Branco e Mazinho
jogaram a final e não jogaram a estreia. E em 2002, uma mudança. O Kleberson, que inclusive mandou uma bola do travessão na grande final, não jogou a estreia. Ou seja, no caminho aí da seleção brasileira, desses 5 títulos, só em 1970, com um grande esquadrão que a gente conhece bem, que a seleção não teve nenhuma alteração. No mais, já foi Pelé, Raí, Ricardo Rocha, Juninho Paulista, todo mundo por lesão ou por opção já perdeu vaga entre os titulares durante essa Copa do Mundo. Então isso que a gente está vivendo aí com jogadores que não são protagonistas, como o Alexandro, como o Danilo, ou jogadores protagonistas como o Neymar, normal. A seleção brasileira sempre conviveu com isso e nunca deixou de ser campeã por causa disso. Vamos ver como é que vai ser esse ano. Será que é o mesmo caminho para o Hexa? Vamos torcer, né, gente? Tem tudo para dar Brasil. Agora, Salazar, eu vou falar com o Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre. Atualiza pra gente aí as últimas novidades do nosso Brasilzão. Boa noite, Michele. Chico Lang, bonitão, Celso Cardoso, grande noite para você. Amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, falo aqui de Doha, no Catar, Copa do Mundo, Meca do futebol. Passamos da meia-noite, agora meia-noite e 15, tá quente hoje, hein? 24 para 25 graus à noite, vento zero. Ó, fez sol durante o dia com algumas nuvens esparsas. E eu estive presente na concentração, no CT, onde a seleção brasileira trabalhou, se reapresentou. Treinamento para os reservas, treinamento todo aberto, coletiva de imprensa com muitas feras do futebol que integram a comissão técnica do Tite e que também fazem parte da imprensa. A seleção brasileira tem jogo contra Camarões na próxima sexta-feira, já está com a vaga segurada para as oitavas. Para conquistar o primeiro lugar do grupo, basta um empate na sexta contra Camarões no estádio de Lusail, para nas oitavas de final enfrentar quem passar do grupo que está disputando lá com Portugal. Portugal em primeiro lugar no grupo H e depois o Brasil vai cruzar com o segundo se ficar em primeiro. Quem está disputando o segundo lugar basicamente? Uruguai e Gana. Uruguai e Gana. Se o Uruguai ganhar de Gana, tem confronto direto. O Uruguai provavelmente pega o Brasil nas oitavas no estádio 974, onde o Brasil venceu a Suíça na última rodada. Se Gana empatar, passa a Gana. A Coreia tem uma chance matemática remota de alcançar essa vaguinha. Um terceiro elemento, senhoras e senhores, pintou de ontem para hoje no departamento médico da seleção brasileira, o lateral esquerdo Alexandro. O problema dele, uma lesão muscular no quadril. Então não tem prazo para retornar, está fora do jogo, se junta a Neymar e Danilo. Neymar fazendo fisioterapia no tornozelo direito, o Danilo no tornozelo esquerdo, os três de fora desse jogo, sem previsão de volta, mas há uma certa confiança, um certo otimismo, pelo menos em relação ao Neymar, que é aquele jogador mais importante do Scratch Canarinho. Vou mostrar para vocês agora o dia da seleção brasileira, nessa reportagem editada pelo Marcelo Bamonte, com colaboração de toda a nossa produção. Então vamos lá, toca o pau e aperta o play, Fini, meu diretor. Noite de lua cintilante no céu de Doha, no Catar, no treinamento aberto da seleção, no QG da Canarinho na Copa do Mundo. Em campo, somente os reservas ou opções para o jogo de sexta contra Camarões. Meio campo para trás, jogadores mais experientes, né? Meio campo para frente, jogadores mais jovens, assim, então esse equilíbrio, a gente tem acesso à informação de diferentes modos. E sim, o amor deles pela pátria, eu me sinto representado por eles, é diferente você estar fora e estar dentro, a gente vê o quanto de entrega, profissionalismo também. Classificado para as oitavas, o Brasil precisa empatar para garantir o primeiro lugar do grupo. Já tem 3 desfalques certos e deve poupar outros titulares. Aliás, costuma ser assim por vários motivos. O time que inicia o Mundial não termina a Copa. As coisas mudam pelo caminho. Eu passei por isso em 2002, né? Comecei jogando, depois entrou o Kleberson. E o Kleberson foi até a final e jogando muito bem. E o meu sentimento era de ter contribuído de alguma maneira. Então, acredito que é esse sentimento que tem aqui dentro da seleção. Antes do campo, na sala de coletivas, uma constelação de craques. Ricardo Gomes, capitão de 90,
Sampaio, autor de gols no Mundial de 98, Tafarel tetra e Juninho penta. Zinho, campeão de 94, e Júnior, lateral em 82 e meia em 86, hoje comentaristas, vestiram a camisa da imprensa. Ele comparou o Leandro com quem? Rodinei. Isso aqui é gênio, pô. Foi gênio. Nossa, virou comparação. A questão aí não era a qualidade técnica individual, e sim a mudança de posição, tipo quando o jogador pergunta pro repórter. Tá mais calmo? Sempre. Estava lá na homenagem da FIFA. Estava nervoso lá na... Estava, porque a FIFA não deixa a gente perguntar, né? A gente fica com o braço perguntando, levantado, e a FIFA não deixa a gente perguntar. A gente deixa a FIFA. Esse aqui demora mais, mas a gente pergunta. Clima descontraído com o Brasil classificado, preocupação com o presente do principal jogador da equipe machucado e esperança pelo que tá por vir. A gente conta muito com o Neymar, né? Porque é um cara muito importante para esse grupo, né? Muito importante para os demais jogadores, né? Vejo o quanto eles gostam de estar perto dele, fora e dentro de campo, né? É uma referência muito grande. É um cara assim que já contribuiu bastante para essa seleção brasileira. Com certeza vai ter o nome dele marcado, né? Esses grandes nomes aí que tu falou, esses protagonistas, porque realmente ele é um protagonista, né? Tornozelo baleado, sim. Alguns andaram gripados, mas surto de Covid na concentração brasileira não passa de boato. Se fosse verdade, eu duvido que a comissão técnica estaria assim, tão sorridente. Pessoal, mais de um jogador teve gripe, teve virose, o próprio Neymar. Foi uma confissão do Vinícius Júnior depois da vitória do Brasil sobre a Suíça, dizendo que o Neymar teve até febre, por isso que não foi lá para o estádio junto com o Danilo para torcer para a seleção brasileira, ficar no banco para comemorar o gol do Brasil, o gol do Casemiro, que golaço. E a seleção brasileira deve ter muitas mudanças para o jogo contra Camarões. Esses três estão fora, o Danilo, o Alexandro e o Neymar. O Fred tomou cartão amarelo. Com 2 cartões, o jogador fica suspenso. Então é possível que o Fred seja preservado desse jogo para chegar para as oitavas de final à disposição do técnico Tite. Ele não é titular absoluto, mas começou jogando a última partida. E é isso, Michele. Eu volto daqui a pouquinho com mais informações, com essa história aí a respeito de poupar ou não poupar para o jogo de sexta-feira contra Camarões. E uma fofoquinha. Vocês viram aí o Wellington Campos, que é um grande repórter do Rio de Janeiro, que acompanha a seleção brasileira, brincando com o goleiro Tafarel, que é o preparador de goleiros da seleção brasileira, né? O Tafarel fazendo perguntas. Você estava nervoso? Porque a FIFA não deixa fazer pergunta, é difícil mesmo fazer pergunta. A FIFA não deixa um monte de coisa. E sabe o que eu descobri hoje aqui no centro de imprensa? Que lá no cantinho, ó, tem uma varanda gourmet gigante, tem lanche, não sei o quê, e cerveja, R$40. Eu queria fazer o link de lá, mas não deixaram, Michele. Daqui a pouco eu volto. Pera, volta nada, nem vai, fica, já que tá funcionando, fica. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Silvestre, você fala tanta coisa importante, mas você falou uma coisa aí nas entrelinhas, veja se eu entendi errado. Você falou que mais um jogador da seleção brasileira teve gripe. Que mais um jogador? Quem que teve gripe? Agora teve mais um recentemente, é isso? Além da febre do Neymar, lá na segunda-feira? Teve a febre do Neymar, teve o Antony também com um processo de virose e mais um jogador que eu não me recordo sinceramente, mas foram 3 que foram citados aí recentemente. Mas o Juninho, vocês viram na reportagem, disse que ninguém está preocupado com o negócio de Covid, não. Tem muito jornalista também com gripe, o clima aqui é muito seco, faz muito calor durante o dia e em tudo quanto é recinto fechado, o ar-condicionado bombando. Né? Clima seco, ar-condicionado, choque térmico, com calor aqui da parte externa, pode dar nisso, Michele. Aparentemente não há nenhum tipo de problema em relação à Covid, tá bom? Aliás, a gente não vê ninguém aí de máscara, né? Aí no Catar não tem mas Covid. Mas por outro lado também tem uma situação que tem gerado muitas críticas, que o Catar não tem feito testes para Covid. Peraí, deixa eu ver, o que é, Silvestre? Aí não tem Covid no Catar? Tem gente de máscara? Porque, assim, praticamente a gente não vê, né, nas reportagens. Não, ninguém tá... Não, quem usa máscara, eu não diria que é máscara, né, mas cobre o rosto, você já sabe, né?
São as mulheres, as mulheres daqui que usam a burca. Mas aí por uma questão religiosa e tudo mais da cultura islâmica. Ô Silvestre, eu vou te fazer mais uma pergunta, depois eu passo para o Chico Lang aqui fazer a pergunta dele para você. Como que a gente sabe que tem uma série de cuidados que vocês têm que ter, inclusive para escovar o dente. Vocês estão escovando o dente com a água filtrada, água de garrafinha, é isso mesmo? Foi essa orientação que vocês receberam, até para não pegar virose? Porque é muito comum, a gente não está acostumado, né, com a água daí, ter esse tipo de virose. Então foi uma recomendação também que vocês receberam, né, inclusive de brasileiros que moram aí, é isso? Vocês estão fazendo isso? Eu não tô não, Michele, tô lavando o rosto, escovando o dente com água da torneira, sem medo, mas bebo água de garrafinha. Cuidado, normal. Conversa com o Salazar. Chico Lang, direto para Alexandre Silvestre. Pergunta, Chicão. Meu grande Alexandre Silvestre, me diga uma coisa, se não jogar, ou não vai jogar, né, o Alexandre, que agora está no departamento médico, quem você acha que entra ali pela esquerda? Alex Telles. Deve entrar o Fabinho também de volante. Acho que ele vai poupar o Casemiro, que saiu muito desgastado do último jogo, quase morto. Vocês viram aí o César Sampaio também dizendo que aqui o desgaste é muito grande por conta desse clima seco, pouca umidade, muito calor. Os jogos estão caindo de produção na segunda etapa, se bem que o Brasil foi bem no segundo tempo contra a Suíça. Mas muitos jogadores devem ser preservados e o Tite pode até experimentar alguma coisinha aí para a vaga do Neymar, de repente dar uma oportunidade para o Pedro, são possibilidades interessantes. Até o Daniel Alves, esse é um bom jogo para o Daniel Alves jogar um pouquinho, né, Chico Lang? Se bem que eu não gosto de poupar. Em Copa do Mundo, tiro curto, 7, eu não pouparia. Mas tem um detalhe. O jogo do Brasil contra Camarões no Lusail Stadium é na sexta-feira à noite. E as oitavas de final, o primeiro jogo do Brasil nas oitavas, o jogo do Brasil nas oitavas é na segunda. Pela proximidade, os caras vão tomar esses cuidados aí. É puxado, né? Joga contra Camarões. Sem dúvida alguma, né? Tem que preservar mesmo ao cansaço. E o Brasil está classificado, não tem por que se expor. É melhor, de repente, você perder algum jogador agora contra Camarões, tipo não escalar, do que perder nas oitavas de final, seja contra o Uruguai, seja contra Gana, até mesmo Portugal, vai saber. Agora, Silvestre, posso fazer... Não, ele pediu para a gente ir para o VT, o Fini, e aí depois você faz sua pergunta, então, tá bom? Beleza, Fini? A Copa do Mundo do Catar está sendo diferente para os torcedores que frequentam grandes eventos. O nosso Thiago Salazar vai contar agora cada detalhe. Pode rodar. O Catar quis receber a Copa do Mundo e conseguiu, mas aquele clima de mundial que a gente conhece é bem diferente por aqui. Os 200 bares ali, não tem uma televisão para poder ver o jogo. Sim, é uma Copa diferente. No Catar, quase tudo remete ao mundial. É impossível não perceber o que está acontecendo por aqui, seja pela decoração ou pelos torcedores espalhados por Doha. Mas sediar a Copa não fez o Catar abrir mão de costumes tradicionais. Tomar uma cerveja e encontrar um lugar para assistir aos jogos não é uma tarefa simples. Na Rússia tinha uma parte de fanfest perto dos estádios, aqui não tem nada não, então vou ter que ver pelo meu celular mesmo. So many people are not able to watch because of this issue. There is only in some area only there is available this screen. In the FIFA Fan Festival there is too much rush and only some people is able to enter to it. So it was very bad which is not having big screen outside the stadiums or nearby stadiums, and there is too much open space is available. Then also there is no much amount of open screens, so I'm feeling very sad about it. As alternativas se restringem a locais mais reservados, ou quem sabe, uma TV do centro de mídia virada para a rua. A logística também não ajuda. O país é pequeno, mas aqui tudo é longe. O excesso de largas avenidas e isolamentos exagerados tem obrigado as pessoas a andar quilômetros e quilômetros para se deslocar entre os eventos. Até para fazer um lanchinho, você precisa ir aos grandes centros comerciais.
O país realmente não se preparou para isso. Minha perna ontem chegou a um ponto que eu não podia andar. Em outros lugares tinha uns carrinhos que levavam a gente de um lugar do estádio para o outro. Aqui não foi assim. Pelo menos tem FanFest. Aqui tem telão e cerveja. Tudo bem que a bebida custa o equivalente a R$70, mas é uma opção para quem não está no estádio. E o clima é o mais parecido daquele que a gente conhece durante uma Copa do Mundo. Multicultural, a Copa do Mundo teve de se adaptar ao Catar nessa edição. Mudou de época, mudou de hábitos. Faltou ao país sede, talvez, entender um pouco mais o que é o futebol para o resto do mundo. É muito mais pela região, né? Não ter tradição de futebol e tal, não tem a história, né, plantada no futebol, talvez eles não entendam essa cultura, né, que seria importante para quem vem de fora, né? Não para eles, mas para os visitantes principalmente. Muito interessante perceber isso que o Salazar mostrou aí, que o Silvestre ele tem comentado o tempo todo nos nossos grupos aqui, né, nas nossas conversas, o tempo todo com o Celso Cardoso, com a nossa equipe, a distância entre os lugares, a dificuldade para eles se locomoverem, apesar de ser tudo perto, é tudo longe. Porque, claro, 10 quilômetros é perto, mas a pé é longe. Então, faltou realmente o Catar disponibilizar essa estrutura, né, para o pessoal que foi lá fazer a Copa do Mundo. Mas chegou a hora